Olá, internauta ligado no facebook.com/Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet. Mais uma entrevista aqui com mais um ente das 7 cidades da região da ABC Paulista, mais especificamente de São Bernardo do Campo. Eu estou aqui como advogado e presidente da 39ª subseção da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Bernardo, Luiz Ricardo Davanzo. Davanzo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao RDTV. Boa tarde, tudo bem, Carlos? É uma grande alegria poder voltar, retornar aqui ao Repórter Diário, né? Sim. E dizer da nossa satisfação dos meios de comunicação, que é realmente importante, né? A gente vive na era da comunicação e é importante as pessoas saberem o que está acontecendo na nossa região, nas 7 cidades. Ontem mesmo eu almoçava num restaurante tradicional aqui do ABC e lá estava essa revista aqui, sim, né? Do Repórter Diário, falando sobre febre amarela. Então a gente fica satisfeito em voltar um veículo de comunicação tão importante. Saúdo também todos os nossos telespectadores. E a gente vai falar da OAB, que não necessariamente, apesar de ser uma conhecida, não necessariamente se fala muito especificamente da OAB, né? A OAB parece que não se sabe tantos detalhes do que acontece com a Ordem dos Advogados do Brasil. Às vezes é num momento ou outro quando é necessário. Na questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, aconteceu muito a participação da OAB e tudo mais. Então a gente vai falar um pouco do que está acontecendo no meio dos advogados e que pode influenciar, inclusive, na sua vida, né? Já que os advogados têm tido uma participação política muito grande. E eu queria começar falando do que a subseção de São Bernardo vem fazendo durante a sua gestão, que acaba agora no final desse ano, né? Quais são os principais pontos que você destaca da sua gestão, daquilo que você conseguiu fazer, não só para os advogados, mas também para a população? Com relação à situação do país, nós vivemos um momento em que todos sabem, referente à crise institucional, política, financeira, moral, ética, a questão de corrupção. E, graças a Deus, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ainda é uma das instituições mais bem avaliadas do país. É aquela que a sociedade, a comunidade reconhece como sendo uma ferramenta importante para podermos mudar a situação que estamos vivendo. E nós estamos vivendo também nas eras das reformas, né, Carlos? Em razão disso, tem sido muito importante a participação da OAB. Nós temos aí reforma política em andamento, mas também a tributária, a reforma da Previdência, a recente reforma trabalhista e a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre pioneira nos debates, levando sempre em consideração aí o bem-estar da sociedade. Na nossa subseção, né, nossa diretoria é composta por 5 membros, eu, Davanzo, como presidente, nós temos a nossa vice-presidente Lídia Martins Porfírio, o nosso tesoureiro Elias de Paiva, bem como a nossa secretária-geral Elaine Brandão e a nossa secretária adjunto, doutora Adriana Prete. E a nossa diretoria foi eleita para o triênio, né, que se encerra exatamente este ano, e nós temos aproximadamente 60 comissões setoriais. Tem aquelas essenciais, que seria a Comissão de Prerrogativas, presidida pelo Dr. Rubens Rocha Pires, a Comissão de Ética, presidida pelo Dr. Luiz Ricardo Biagione Bertanha, e temos várias outras comissões. Houve uma época que a Comissão de Assistência Judiciária era muito importante. Em algumas cidades ainda é, onde as pessoas mais carentes vão procurar a Ordem dos Advogados do Brasil para defender os seus interesses. Hoje, em São Bernardo, nós temos a Defensoria Pública, então, pouca fatia de mercado aí que é aproveitada pelos advogados da nossa subseção é bem pequena, e a nossa Comissão de Assistência Judiciária também, que é importante ainda, mas não tão quanto já foi no passado, presidida pelo Dr. André Módulo. E temos aí, agora, por exemplo, estamos na época de Páscoas, né? E a gente sabe a importância que a Ordem dos Advogados tem do ponto de vista social também. Ação social, de justiça social, né? É um dos pontos importantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, pela comissão da doutora Márcia Pio, nós doaremos aproximadamente 1.000 ovos de Páscoas agora, assim como nós fizemos no dia de Natal e também no dia das crianças, aproximadamente 1.000 brinquedos doados para instituições carentes, e cada dia de um ponto e de um local da cidade. Temos também uma comissão que hoje está bem atual, né, um tema muito atual, que é a Comissão de Proteção e Defesa Animal,
presidida pela doutora Antília Monteiro dos Reis, que tem uma participação também muito importante nesse assunto, não só no âmbito do ABCDMR, mas também no âmbito estadual. Nós temos todas as terças-feiras um plantão pela manhã, lá no interior da Ordem dos Advogados do Brasil, na rua 23 de maio, número 215, ao lado do Fórum Estadual de São Bernardo do Campo, próximo ali ao ginásio esportivo, atrás, entre Kennedy e a Rua Vergueira aproximadamente, recebendo denúncias de proteção e defesa animal, recebe as denúncias, vê se consegue ter as soluções lá mesmo, a gente convida a outra parte, de repente, vamos supor, um vizinho está vendo que a vizinha está maltratando o animal, faz a denúncia na OAB, nós convidamos a outra pessoa a comparecer na ordem na outra terça-feira e caso não solucione a questão, nós encaminhamos para a Polícia Civil e também para o Ministério Público. Temos também a comissão, até da semana, né, a comissão da mulher advogada. Né? Nós temos ouvido muito mais mulheres na OAB, e eu concordo, mais mulheres na OAB. Eu, por exemplo, em casa, sou eu com 3 filhas, né? Uma já é casada, né? A Aline, casada com o José Américo, mas é a Monique, a Raíssa e a minha esposa. Então, mais mulheres. E eu cresci também, eu não tenho irmãos. A minha irmã é Márcia, a Cláudia e minha mãe, eu e meu pai, ou seja, mais mulheres. Então, nós sabemos a importância e o valor da mulher, né? Então, tem aí hoje um movimento mais mulheres na OAB, mais mulheres na política, e nós estamos aí na Semana Internacional, né, do Dia Internacional das Mulheres, e a nossa querida doutora Flávia de Fávaro Grotti é a presidente dessa comissão. Inclusive, faremos um grande evento no dia 16, na outra sexta-feira da semana que vem, na Casa da Advocacia e Cidadania de São Bernardo do Campo, faremos um evento em homenagem a todas as mulheres. O ano passado nós fizemos um salão de beleza, Carlos. Foi um sucesso. As mulheres foram lá, era corte de cabelo, unha, sobrancelha, massagem, depilação, foi um sucesso. Então as mulheres realmente merecem, né, todo o nosso carinho, não só as advogadas, mas como os familiares dos advogados e das advogadas. Sim, mas até aproveitando essa parte que você falou da questão das mulheres, até a própria OAB Nacional acabou definindo que nessa próxima eleição 30% das chapas tem que ter mulheres, né? 30% de participação de mulheres. Ou seja, vocês estão se criando mecanismos para que as mulheres sejam incentivadas a participar mais da vida política, entre aspas, da própria OAB, né? Perfeito. Inclusive, através da OAB Federal, não é nessa eleição, na eleição anterior já tinha a determinação de 1/3 do Conselho Seccional ser composto por mulheres. Então, 1/3 do Conselho tem que ser composto por mulheres, a chapa. Na diretoria são 5 membros, então, quer dizer, como é que ficaria aí, né? Mas, só para ter uma ideia, em São Bernardo do Campo, eu de presidente, o doutor Elias Tesoureiro e 3 mulheres. Doutora Lídia, nossa vice-presidente, doutora Helene Brandão, nossa secretária-geral, e a doutora Adriana Prete como adjunta. Então, realmente, é importante a valorização, e não só a valorização, mas também a participação real e efetiva das mulheres, não só na política de ordem, não só na chapa, nas diretorias, nas comissões, mas também, inclusive, na política nacional. No caso da política nacional também tem a mesma direção, né, os 30% de candidatos que tem que ter ali numa chapa de um determinado partido, e muitos reclamam que na política não funciona tão bem, na questão eleitoral não funciona tão bem, porque as mulheres acabam não têm um incentivo maior mesmo, um trabalho de cada partido de angariar mulheres, de explicar que elas podem ter uma participação maior, que elas podem ter um espaço maior dentro da política. Na OAB você sentiu isso na eleição passada, ou nesse decorrer de tempo, que ainda falta outros mecanismos, outras situações que têm que ser debatidas para trazer as mulheres de forma mais ativa para essa parte política ali da OAB? Tem uma música que diz assim, suas ideias não correspondem aos fatos, né? O tempo não para, eu acho que é o Cazuza que escreveu. Então, muitas vezes as ideias, o discurso não corresponde ao que ocorre na prática. Mas tudo isso, com relação às mulheres, eu acredito que tem muito a ver com uma fase de transição, que até outro dia não havia uma participação efetiva das mulheres. Nós estamos numa fase de transição, cada vez mais, né, vai se consolidando, né, e nós não vimos isso de forma tão ativa, mas eu acredito que paulatinamente, né, tem se falado aí da prisão em segunda instância, muito questionado, se pode ter a prisão, se não pode e tal. A nossa Constituição é de 88. O Pacto de São José da Costa Rica
é de 69. Então, 1969, 1988, o Brasil é signatário de que é o princípio de presunção de inocência, e nós estamos ainda numa fase de transição, tanto que as decisões têm sido contrárias à própria lei. Né? Então, tudo no nosso país, né? Processo eletrônico, também estamos na fase de transição. Direito da criança e do adolescente, o nosso presidente Ariel de Castro, que é o presidente da nossa comissão, né? Nosso Estatuto da Criança e do Adolescente já tem muitos anos, mas pouca coisa de fato aplicada de acordo com o que determina o próprio Estatuto. Né? Então, nós temos que compreender as questões relacionadas à fase de transição. E no caso da OAB, parece que está sendo um pouco mais fácil do que, por exemplo, na questão política. Você citou a questão de prisão de segunda instância, a gente está até beirando uma questão de reforma do Código Civil, até uma mini reforma constitucional, que é muito mais complicada de sair. Né? Vocês conseguem isso com muito mais facilidade. No caso da política, você vê que existe essa possibilidade de a gente conseguir uma reforma de leis para evitar esse tipo de situação? Prende ou não prende em segunda instância? Vale ou não vale prisão de segunda instância? Essa série de mecanismos que evitam que a pessoa cumpra uma pena imediatamente. Você vê isso ou você acha que os políticos não vão querer dar esse, entre aspas, tiro no pé? Eu sou legalista. Então, o que a lei diz hoje com relação à prisão de segunda instância? A lei hoje diz, porque nós somos, o Brasil, nosso país, é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que agasalha o princípio da presunção de inocência, bem como também na Constituição. Portanto, o que está vigente na lei hoje? Não é isso? Então, a princípio, eu entendo que é isso que tem que ser respeitado. Só que existem as exceções, que aí compete aos juízes de primeira instância, aos tribunais de justiça, os superiores, analisar as questões excepcionais para permitir ou não a prisão. Então, isso daí, as questões... O que eu entendo é que não pode haver regra. Só que, infelizmente, entendimento de uma corte, que nós temos que respeitar as cortes, mas as cortes também têm que respeitar as leis. Então, eu entendo que esse entendimento dos tribunais superiores, eles deveriam ser balizado, amparado na lei. Enquanto a lei não muda, né? Mas infelizmente não tem sido assim. Me parece sendo mais algo casuístico. E nós, como operadores do direito, nós não podemos aceitar casuísmos. É diferente da população. A sociedade vê um movimento, olha, eu entendo que é isso. Né? Mas nós, em especial os operadores de direito, entendemos que a lei tem que ser aplicada. E isso não vem acontecendo de fato, mais pela questão que a lei é ruim, ou a lei abre muitas brechas, ou por próprias decisões dos juízes? Assim? Por causa das decisões dos tribunais. E eu dou um exemplo até, por exemplo, tráfico de drogas até outro dia, os juízes falam, não, é crime hediondo e tem que se cumprir em pena integralmente no regime fechado. E assim era. Só que a gente sabia que era injusto de acordo com os próprios princípios, com a própria finalidade da pena. Mas foi assim porque durante um período era conveniente isso. Depois passou a se flexibilizar e voltar a aplicar a lei. E mudou a lei antidrogas e hoje é permitido, inclusive, em alguns casos excepcionais, cumprir até em regime aberto. Antigamente era totalmente fechado. Hoje até inicial pode ser aberto. Então, existem as mudanças, né? E hoje, no caso da prisão em segunda instância, como foi salientado aqui, eu entendo que ela pode e deve existir, mas não como sendo obrigatória, mas sim sendo analisado de caso a caso. E com relação à participação da mulher, é lógico que na política, no caso da OAB, por exemplo, uma determinação que a chapa para participar de uma eleição no âmbito das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, 1/3 ser composta por mulheres, realmente é uma decisão importante. Já continuar falando sobre a eleição da OAB, só trazer aqui a pergunta do Josué Colombo. Ele fala assim, tantos problemas com humanos versus direitos humanos e vocês discutindo direito de animais. O direito de animais ele faz parte ali do conceito de lei de qualquer país do mundo, e lógico que vai ter um conselho dentro da OAB ou qualquer outra entidade de advogados que vai falar desse assunto. Não é que ele é mais importante que o outro, lógico, cada um elege a sua prioridade, mas o direito dos animais acaba sendo bem debatido por várias pessoas. Mas eu até concordo em partes com qual... Josué Colombo. Obrigado pela participação, Josué. Eu concordo com essa questão. Na verdade é o seguinte, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Então, a prioridade é cuidar do ser humano. Ou seja, nós estamos acima de tudo, né? Só que estudos têm sido feitos, e isso daí é cientificamente comprovado, que quem maltrata um animal, em regra, maltrata um ser humano. Sim. Então, quer dizer, o reflexo disso, então, às vezes, tendo uma atitude contra uma pessoa que agride um animal, pode ter certeza, hoje agrediu um animal, amanhã vai agredir a filha, vai agredir a esposa, ou se for a esposa vai agredir os filhos, vai agredir o marido. E ele também, ele completa falando, porque a gente não discute questões de eleições fraudulentas, a questão da urna eletrônica, né? Que vira acho que o maior debate dos últimos tempos é saber se a gente tem que ter voto impresso ou não, se devia votar aquela urna manual, porque o voto eletrônico tem muita gente que não tem confiança, por mais testes que o Tribunal Superior Eleitoral faça todas as eleições, chamando vários especialistas em computação para tentar, entre aspas, hackear uma urna eletrônica, mesmo com esses testes a gente não tem ainda confiança. A OAB tem um olhar, um parecer em relação a isso, se é necessário a gente evoluir, ter algum voto impresso ali, algum comprovante do que a pessoa votou? Eu acho que nós temos que valorizar as coisas boas que existem no nosso país, os avanços que ocorreram no Brasil. Então, tem muitas coisas que estão mais avançadas que outros países. Uma delas é a questão da urna eletrônica. O mundo anda para frente e a tendência é essa. É ser sempre urna eletrônica. Agora, se existe fraude ou não, eu acho que a questão principal está no seguinte: tem que ter auditorias. É só auditar. É só, na verdade, os partidos políticos, é só os candidatos terem equipes, estarem preparados para fiscalizarem o processo da votação eletrônica. Então, que é a parte engraçada, porque no momento da eleição, no momento da apuração, por exemplo, você tem representantes dos políticos, dos partidos, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, avaliando, vendo, observando, tendo acesso a tudo, podendo fiscalizar de forma muito clara, e parece que eles dormem no ponto, né? Porque depois sempre tem reclamação, houve fraude, houve aquilo, como aconteceu em 2014 com a questão do Aécio, né? Acabou até perdendo dentro do Tribunal Superior Eleitoral em relação a isso. Então, às vezes, se dorme do ponto, tem fiscalização, tem representante de todos os partidos, mas não se olha direito a situação, né? Mas aí eu faço uma indagação, Carlos. Na urna, na cédula de papel, né? Também não existe fraude? Poderia ter. Não, também pode existir da mesma forma. Quer dizer, eventualmente, se ter fraude numa eleição, ainda mais nos estados assim de população mais carente, né? Ou seja, a fraude ela pode existir sendo urna eletrônica ou cédula de papel de qualquer forma. Então, eu entendo que o ideal realmente é a gente utilizar as coisas boas. Só para você ter uma ideia, nas eleições aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, nós apuramos em cédula de papel na subseção e com relação à eleição do Estado, em regra o TRE empresta as urnas eletrônicas, não sei como será esse ano, porque vai coincidir estatutariamente eleições da OAB na segunda quinzena de novembro e a eleição para deputado, para os governadores e senador e presidente da República será em outubro. E terminar em outubro, ainda aí com certeza também será, ainda que tenha segundo turno, será em outubro, né? Mas é interessante que na OAB mesmo, híbrido, né? Nós utilizamos cédula de papel para as subseções e urna eletrônica para o Estado de São Paulo, muito mais rápida a apuração, com outra qualidade, e naquele momento é fácil ter um controle, né? E além disso, o Brasil, no caso da eleição geral, né, são quase 140 milhões de eleitores que vamos ter esse ano. Imagina você apurar à mão 140 milhões de votos. É muito difícil. Nos Estados Unidos, tem lugares que tem urna eletrônica e tem lugares que é a cédula de papel. Mas lá, como o voto não é obrigatório, o número de pessoas votantes é muito menor, e além disso, existe a regra que não é uma eleição direta, né, ainda passa pelo número de delegados e tudo mais. Então tem uma série de regras bem diferentes do Brasil, né? Fazer uma mudança dessa no Brasil de eletrônico para manual de novo... É retroceder, com todo respeito, eu entendo que é retroceder. Mas deixo bem claro, é importante haver fiscalização, precisa ter auditoria com relação à eleição eletrônica. Claro, a gente vai voltar aqui para a eleição da OAB,
Tem algumas novidades esse ano, a gente falou da chapa de 30% que já vem da eleição passada, mas agora tem limite de gastos, a eleição vai transparecer menos uma eleição que a gente conhece geral, camisetas, materiais estão proibidos, e também vai ter a prestação de contas das chapas, né? Todas as chapas vão ter que prestar contas à OAB em relação a esse limite de gastos. Foi uma decisão muito em cima do que vem acontecendo na política, que cada vez mais as eleições tem fraudes nas eleições, quer dizer, sempre teve, mas agora está mais evidente, está mais claro, todo mundo está sabendo que tem problemas. Isso foi feito em cima disso para dar mais transparência à eleição da OAB? Sim, é utilizado subsidiariamente a legislação eleitoral e para que não haja as questões de utilização de abuso econômico por certos candidatos, né? E já aconteceu, inclusive, na última eleição, já havia proibição na sessão de brindes, por exemplo, né? Antigamente a pessoa dava relógio de parede, dava caneta, né? Dava porta-canetas, brindes, camisetas, né? Então, já na última eleição já foi restringida essa questão. E é bom que cada vez mais sejam controlados os gastos, até para que possa haver um equilíbrio entre as chapas participantes, os candidatos participantes, porque com certeza aí melhora para uma eleição democrática. E o fato também está sendo exigido para a eleição geral, né? Por exemplo, debatido na eleição geral, né? Hoje você tem um limite de doações, mas você ainda não tem um equilíbrio entre todos os candidatos. Se você tem um candidato que é muito rico, consegue colocar mais dinheiro ali na sua campanha, com certeza ele vai ter uma vantagem muito maior do que uma outra pessoa, mesmo que eles estejam ali na mesma urna, né? O que se discute hoje é espaço na TV, né? Até para fazer as alianças com os partidos que têm mais segundos ou minutos na TV, acaba sendo importante essa questão econômica, né? E eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, né, com essas questões, porque, de repente, um determinado candidato ganha, mas um custo muito elevado para depois poder tocar a gestão em razão de compromissos eventualmente assumidos e o que perde aí a independência. Principalmente numa eleição curta, né? Agora são 45 dias de campanha do primeiro turno, ou seja, o dinheiro, a quantidade de dinheiro, a quantidade de verba que você tem na eleição, agora faz muito mais diferença do que antigamente, que eram 3, 4 meses de eleição. Então, a tendência é cada vez mais essa disparidade entre um candidato e outro financeiramente ficar mais evidente, né? E o que é bom, né? O que é bom. Até essa questão de menor tempo, né? Também. É lógico que todas essas questões beneficiam aqueles que já estão no poder, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os deputados que já estão no poder, por consequência, eles já tiveram 3 anos e pouco para poder fazer campanha, né? Eles estão fazendo gestão, mas, por consequência, a gestão não deixa de ser campanha. É lógico que todas essas questões atrapalham um pouquinho a questão mais relacionada à comunicação. A maior demonstração disso é que, em 2016, o que mais nós ouvíamos é o seguinte: olha, a partir de agora, as pessoas procuram um novo. As pessoas estão cansadas do mesmo, do velho político. Nós queremos o novo. Então, esse foi o discurso. Quando eu falo em questão de importante analisar a transição. O discurso foi esse. Queremos o novo. E na prática, foi isso que aconteceu nas urnas? Não. O resultado das urnas demonstrou que a população não queria o novo. Talvez o novo nem chegou a conhecimento da sociedade que era candidato, facilitando, por consequência, aqueles que já estão no poder e que já são mais conhecidos. E como a OAB vem discutindo isso internamente? Não só na subseção, deve ter conversas no Estado, conversas no âmbito federal, de como melhorar essa questão eleitoral, de o que a OAB vem defendendo exatamente? Gostaria, inclusive, de fazer uma saudação especial ao nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Bernardo do Campo, e que, inclusive, esta semana estará no plenarinho lá da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, palestrando sobre o direito eleitoral, né? E nós estamos, eu creio que é uma necessidade, né, discutindo questões relacionadas à reforma política, né? E, infelizmente, não será agora que isso vai acontecer. Com certeza vão deixar para a partir do ano que vem, né? Porque esse ano
gostaria de saudar, inclusive, o Donizete, que nos acompanha aqui do Curtas e Picantes, e no caminho, quando nós estávamos vindo aqui para o estúdio aqui do Repórter Diário, nós estávamos comentando exatamente questões desse tipo, que nós estamos, olha o que acontece, já estamos em março, parece que foi muito rápido, daqui a pouco nós vamos ter Copa do Mundo, daqui a pouco nós vamos ter as eleições, né? Então esse ano realmente vai passar bastante rápido por causa dessas questões, né? E com certeza a reforma vai acabar ficando para depois. O único ponto de mudança vai acontecer só em 2020, que é o fim das coligações. Mas a gente não sabe se vai durar para depois, se vai chegar a 2022, né? Porque toda hora se muda a regra eleitoral, então não tem muito entendimento, né? É que a mudança das regras muitas vezes vai de acordo com as conveniências daqueles que estão legislando. E isso realmente é algo bem complicado, né? É a questão das janelas, né? Agora, dizendo, olha, o vereador que mudar de partido, provavelmente ele vai perder, né, o mandato, né? Já para deputado isso não vai ocorrer, né? Então, a gente tem a dinâmica, e isso não é bom, né? A mudança constante gera uma insegurança, né? Então, é importante que a regra do jogo, nós soubéssemos isso previamente, né? Mas faz parte, né? Inclusive, essa regra que o Davanzo citou, a partir do próximo dia 7 de março, os políticos podem procurar novos partidos, mas, como ele disse, essa questão, para deputados federais e estaduais que já estão lá no seu cargo, eles podem mudar à vontade, que não vão perder o cargo, não vão ser infiéis à fidelidade partidária. Mas para os demais vai ser uma negociação interna para não perder cargo, porque é muito difícil, principalmente para aqueles que pretendem ser vereadores. Porque alguns aproveitam a janela para mudar de partido porque quer, às vezes não vai ser nem candidato, mas para outros não necessariamente é assim, né? Então vai ser bem complicado para eles. Você queria completar alguma coisa? Não. Não, porque eu já vou entrar nessa questão mais a fundo ainda nessa eleição de 2018, essa eleição geral, porque o Davanzo, além de presidente da OAB, ele faz parte do PRB aqui de São Bernardo do Campo. E aí eu gostaria de saber como estão as conversas dentro do PRB. Até onde eu sei, o Rafael Demarque vai ser candidato a deputado federal, né? Se eu não... Está estudando ainda. É pré-candidato, na verdade. Está estudando. O Rafael tanto pode ser candidato a federal como estadual. Está havendo uma discussão ainda. Mas... Não houve a definição, porque para haver a definição, é importante dizer que a minha família e eu, nós fomos signatários, nós assinamos a fundação do PRB lá atrás, né? Então eu estou no PRB, ou seja, faço parte da história do PRB, melhor dizendo, praticamente da mesma época que eu faço parte da história da advocacia. E antes de ser diretor de ordem, eu já fazia parte do PRB, porque a ordem tem que ser pluripartidária, né? Nós temos que saber separar a figura do Davanzo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Que a ordem tem que ser pluripartidária, ela é uma instituição política, então não tem como não haver essas relações políticas, né? Mas do ponto de vista do Davanzo como diretor do PRB, do Partido Republicano Brasileiro, seria uma outra situação. Nós tivemos recentemente, juntamente com o vereador João Batista, aqui de São Bernardo do Campo, nós tivemos lá com o nosso presidente, com o Sérgio Fontelas, do PRB estadual, e não está definida, existem negociações com relação a com quem o PRB vai fazer aliança agora, e aí também não sabe a quantidade de vagas que existirá para exatamente aí poder definir quantas pessoas, quantos candidatos nós teremos para deputado federal ou teremos para deputado estadual. Mas do ponto de vista do PRB hoje, o que se fala aqui na região, né, fala-se do Vaguinho, de Diadema, que foi muito bem votado, quase foi prefeito lá na cidade. Fala-se do Rafael Demarque, porque o Rafael Demarque, na última eleição para deputado em 2014, com a quantidade de votos que ele teve, se ele estivesse no PRB, ele teria sido eleito, ele seria nosso deputado hoje. Ele foi candidato a deputado federal e seria nosso deputado federal, né? Além deles, agora, no final de semana, houve a notícia também que o Bonomi, né, deixou o MDB e está se filiando ao PRB, inclusive deve ser essa semana a sua filiação,
e também ele como candidato a deputado federal. Parece que vai ser candidato a deputado federal. E nós temos duas grandes lideranças no PRB, que é o Celso Russomano, né, que provavelmente deve vir também a candidato a deputado federal, bem como o nosso ministro da Desenvolvimento, né, que foi o Marcos Pereira, que ele também deverá vir como candidato a deputado federal, e até por todo o trabalho, por ser o nosso presidente nacional, por ser a grande liderança do PRB, uma pessoa muito jovem, muito inteligente, muito dinâmica, por ter sido ministro, eu acredito que vai ser muito bem votado o nosso líder maior, que é o Marcos Pereira. Quando veio a notícia do Marcos Pereira ser candidato, muito se colocou do Russomano tentar ser governador, já tentou ser prefeito de São Paulo 2 vezes, e ou candidato ao Senado, né, que vai abrir 2 vagas agora nessa próxima eleição. Internamente, realmente se conversou em relação a isso, do Russomano tentar a candidatura para outras cadeiras, porque o Russomano é um puxador de votos, o deputado mais votado do Brasil na eleição passada. A grande realidade é que o Celso Russomano, o vereador Celso Russomano, ele é uma das maiores autoridades do mundo político hoje, né? E é lógico que ele interessa para qualquer grupo político para que ele saia como governador, como vice-governador, como senador, mas é interessante, ele é uma pessoa de grupo, de partido. Então, às vezes, as pessoas elas servem a si mesmas, mas quando, na verdade, elas têm que servir ao grupo, e esse grupo sendo forte, porque o PRB foi o partido que mais cresceu na eleição de 2014, que mais cresceu, eu acredito que ele saindo como deputado, né, federal, ele vai fortalecer ainda mais o PRB. Porque é interessante, viu, Carlos? Nós estamos também na presidência do PRB, na cidade de São Bernardo do Campo, e a quantidade de pessoas que nos procuram da política com cargo e aquelas pessoas que estão em torno da política e que querem ser candidatas para o PRB é muito grande, porque a gente percebe cada dia mais haver uma resistência com relação aos grandes partidos, né? E dentre os partidos que têm projeção, que têm perspectiva de crescimento, o PRB com certeza é um deles. Dessas pessoas com cargo, gente do governo, gente de oposição? Gente do governo, é que na verdade a maioria dos que está lá hoje, mas do governo, mais de um, realmente, teria possibilidade, tem legenda, né? Não vou citar nomes aqui por questões até ética, tudo, porque foi uma conversa, mas as pessoas têm interesse, porque sabem, que queiram ou não queiram, que o PRB é um partido com grande perspectiva. Por exemplo, a nossa esperança é que o ministro Marcos Pereira, ele também seja um grande puxador de voto, independente do Celso Russomano. Então, imagine, de repente, como foi falado aqui do Bonomi, né? De repente, para o Bonomi se eleger como deputado federal, não é difícil, porque a expectativa é que Celso Russomano, caso saia para deputado federal mesmo, né? E Marcos Pereira sejam 2 grandes puxadores de voto no partido. Só vou voltar a fazer uma última pergunta em relação a essas pessoas que chegaram a falar com você para se ir ou não o PRB. Alguma conversa chegou a avançar ao ponto de quase cravar? Alguma está avançando? As pessoas inclusive pessoas bem fortes da política mesmo, eu acredito que acabaram não avançando, né, em razão do espaço que o próprio PRB tem para poder. Se tivesse mais espaço, se não fosse coligar com ninguém, por exemplo, com certeza seriam nomes muito bem-vindos. E essa procura não foi só agora em 2018, não. 2016 foi da mesma forma. Muitas pessoas procurando para participarem do PRB, que é um dos partidos que a gente acredita aí com maior possibilidade de futuro no nosso país. O PRB, na eleição de 2016, cresceu muito. Vaguinho, como você mesmo disse, quase foi eleito prefeito, foi o que mais teve o melhor desempenho. Em São Bernardo, o PRB teve com o Alex. 2 vereadores. Teve 2 vereadores, o Rafael Demarque e o bispo João Batista, mas teve aliado ali o Alex. Existe uma pretensão, o partido inicia um tipo de conversa para que em 2020
tenha candidato, ou pelo menos coloque um candidato a vice-prefeito. Estou dizendo isso mais porque muitos partidos aqui na região consideram que, participando de uma chapa majoritária, você amplia as possibilidades do partido para votos. Tem esse tipo de conversa internamente? E olha, nós estamos aqui no Repórter Diário, sediado na cidade de Santo André. E nós tivemos aqui o Rautenberg, que foi o vereador mais eleito, mais votado, e o vereador Ronaldo Castro, né, que realmente também foi muito bem votado e foi presidente da Câmara, tem feito aí excelentes gestões, tem realmente um público assim que gosta muito do vereador Ronaldo Castro. Então, o que nós temos? Nós temos, respondendo a tua pergunta aí, nós temos que passar por 2018 para depois poder falar com relação a 2020. Né? É lógico que pode se projetar alguma coisa com relação a 2020, mas antes nós temos que passar por 2018, ver exatamente aí quantos candidatos da região sairão para deputado estadual, para deputado federal, para aí sim poder ver quais que se elegem, né? Por exemplo, se o Vaguinho se eleger deputado, ele vem muito mais fortalecido, ainda que ele não... Uma coisa é certa, o Vaguinho, em sendo candidato, vai ser muito bem votado. Então, por consequência, ele também fica forte para 2020. O Rafael Demarque, ele é uma jovem, uma pessoa assim que realmente está ligada à parte evangélica, à Igreja Bola de Neve, de família de ex-prefeito. Então, quer dizer, uma pessoa também com grande futuro político na nossa cidade, além do vereador João Batista, que já foi presidente da TV Record, já foi vereador aqui por São Paulo, já foi deputado federal, uma pessoa com muita experiência, né, que pode, com certeza, assumir qualquer missão que for dada pelo PRB. Eu estava lembrando aqui, o Greco em Ribeirão Pires também tem uma ótima votação, acabou surpreendendo ali. Exatamente. Se não me engano, terminou em 4º lugar na eleição, então que ninguém imaginava que o Greco conseguiria avançar tanto. É outro nome forte aqui na região. E só para fechar, em relação ao PRB, em relação ao governo do prefeito Orlando Morando, a gente que acompanha ali as sessões da Câmara, a gente acompanha os bastidores ali, a gente vê uma postura que às vezes é independente, às vezes é oposição, às vezes é governo, cada hora o cenário muda ali para a gente, olhando as votações e tudo mais. O PRB tem alguma definição interna? Sou governo, sou oposição, sou independente? Ou vocês deixaram livres para que o bispo João Batista e o Rafael Demarque possam fazer o trabalho que bem entenderem ali dentro? Na verdade, tanto o vereador João Batista como o vereador Rafael Demarque, eles têm independência para decidirem de acordo com o entendimento, de acordo com a consciência deles em cada caso concreto. Porque eu até pergunto isso porque em muitas votações cada um vota de um jeito, então eu não sei se não está havendo conversa ou se essa conversa é mais livre, mais liberal. Isso. Cada um está tendo independência. Né? Muito bem. Assim, a gente como está acabando o nosso tempo aqui, eu vou encerrar essa entrevista. Infelizmente, podia conversar muito mais aqui com o Luiz Ricardo Davanzo, presidente da OAB lá em São Bernardo do Campo. Davanzo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Carlos. E esperamos que volte mais rápido, né? Dessa vez demorou alguns anos aí para você voltar da última vez. Espero que mais brevemente possível você possa voltar aqui e falar mais sobre a OAB. É isso aí. Eu agradeço a oportunidade e espero, assim que for necessário, receber novo convite para poder estar aqui. E gostaria de deixar uma mensagem especial a todos os nossos telenautas, a todas as pessoas que nos acompanham. Muito se reclama do que está acontecendo. Mas faça o seguinte, as redes sociais são importantes? São importantes. Nós temos que realmente ficar importunando as autoridades, tal, incomodando nas redes sociais, realmente é importante. Mas eu vou dar o exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma pessoa estava reclamando, eu falei, venha a me ajudar na gestão. Ela não quer. Não. Eu só quis reclamar. Eu falei, não, minha querida, venha ajudar. Né? Então, muito mais do que reclamação, nós clamamos por participação. É o que precisa, eu entendo, esta nossa geração. E esperamos que as pessoas participem, não só dentro da OAB, mas da sociedade. A gente precisa de mais gente participando da política. Não adianta só reclamar, né? A gente tem que começar a agir também para fazer uma política melhor. A gente fala tanto que a gente precisa mudar os políticos, mas a gente precisa também mudar a gente na hora de votar e na hora de cobrar as coisas para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país.
Essa entrevista, se você perder alguma parte dela, fica tranquilo, daqui a pouco vai estar na íntegra aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário e mais tarde no youtube.com/Repórter Diário. E também no nosso site reporterdiario.com.br, onde terá a matéria sobre essa entrevista e onde você também pode ter acesso ao RD em Revista do mês de fevereiro, né, que falou sobre a questão da febre amarela, a campanha que vai ser alongada em todo o estado de São Paulo. E também você pode conferir as nossas edições impressas do RD, que saem todas as sextas-feiras. Muito bem, fiquem ligados aqui no Facebook, mais tarde a gente vai avisando quais são os nossos próximos entrevistados aqui no RD TV. Um grande abraço para todo mundo, uma grande segunda-feira, ótima semana, tchau.